O Senhor tem proposto para que nós façamos segundo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para que nós possamos fazer. Lá no Provérbios 24:10, Salomão também tem uma frase muito bonita, onde ele afirma, dizendo para mim e para você: ô Daniel, você não sabe de uma coisa, rapaz. Se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por isso que devemos ser fortes, né? Você já imaginou? Então ele está dizendo assim: ô Bereque, você que chegou aqui nessa tarde, seja bem-vindo. Se no dia da tua luta, rapaz, se no dia da tua prova, você se mostrar frouxo, sem ânimo, e não levantar para pelejar, você vai ser muito mais pequeno. Mas se no dia da luta, no dia da angústia, você colocar de pé, em bom ânimo, em força, sabendo que o Senhor é contigo, você vai pular muralhas. Vai ser vencedor. Você vai ser vencedor, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Então o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele fala para nós nessa tarde: vamos ser fortes, vamos ser corajosos, não se pasme, não se espante, tem bom ânimo. Muito bem, eu estou aqui na Igreja Brasil para Cristo. Primeiro, agradecer ao nosso querido pastor Edilson, não é? Hoje na pregação, pastor, o ambiente é a gente que vai mudar, e não o ambiente que vai mudar a gente, né? Então, interessante, meu querido pastor Vanderlei, também aqui, o Everson, não é? Eu gostaria de pegar a palavra de vocês, pastores, quanto à importância da igreja, quanto à importância da família, não é? Para que os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças sejam impregnadas de amor ao próximo nesse momento conturbado que a gente vive, não é? No ambiente escolar, onde os professores, muito esforçados, mas muitas vezes amedrontados, porque a coisa descambou assim para aquela, muitas vezes, falta de respeito. A gente vê os meninos uns se chamando ao outro, muitas vezes por palavrões, por palavras deploráveis, né? A falta de empatia, a falta, muitas vezes, daquela singela forma bonita que a gente tinha de chamar as amiguinhas, entre as amigas, entre os meninos. Então, a importância da igreja e da família neste momento, pastor Edilson, começar pelo senhor primeiramente. Obrigado pelo carinho de sempre. Ô Berek, é uma alegria poder estar falando com vocês e eu quero agradecer a Deus pela tua vida e por esse momento também tão especial e pela tua presença conosco hoje no culto, e para nós foi um culto maravilhoso e abençoado. E nós entendemos que esse momento realmente é bem difícil, é bem conturbado mesmo, mas nós entendemos que o Senhor, Ele tem com toda certeza, né, nesse momento difícil, Ele tem levantado pessoas, a igreja tem se levantado. Nós temos orado em favor das nossas crianças, dos nossos filhos, das famílias de Telemaco Borba, das famílias do nosso, da nossa cidade, do nosso estado e desse Brasil que realmente foi assolado com esse momento muito difícil. Mas nós entendemos que através do clamor, através da oração, através da comunhão, do amor, das nossas igrejas num todo, num geral, eu acredito que realmente nós vamos poder fazer a diferença através da palavra de Deus, através do clamor, através da oração. Nós vamos estar se unindo realmente, nesse momento tão difícil, e eu creio que esse é um momento que Deus pode realmente vir com a solução. Há uma palavra muito forte que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor viria dos altos céus, iria sarar a terra. E nós entendemos que nós vamos continuar orando, buscando a Deus, e com toda certeza Deus, Ele vai sarar essa terra, em nome de Jesus. Então, Berek, essas são as minhas palavras, e eu creio que a importância nesse momento de todos nós, católicos, cristãos, evangélicos, todas as pessoas, seja qual for o credo religioso, nós precisamos nos unir, no amor e em Cristo Jesus,
e com toda certeza essa situação ela vai ser mudada, em nome de Jesus, e eu tenho a plena certeza que as crianças é o maior benefício, né, que uma família pode ter, né, que a casa pode ter, que os filhos realmente são, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, não é verdade? Então essa herança do Senhor, nós vamos estar orando e pedindo que realmente o Senhor possa estar guardando, amparando e protegendo em nome de Jesus. Pastor Edilson, o senhor acaba, não é, de encerrar um evento muito importante, uma celebração muito importante aqui na igreja, com muitos afazeres. Caso o senhor queira ficar à vontade para falar com seus fiéis, fique à vontade, tá bom, irmão? Nós também queremos agradecer a Deus por essa festa maravilhosa. Tivemos um trabalho muito especial, trabalho do nosso Ministério de Obreiros, diáconos, obreiros da Casa do Senhor, na pessoa do pastor Johnny, da pastora Patrícia, da nossa equipe pastoral da igreja. Nós queremos agradecer muito a Deus por essa festa maravilhosa. Foram 2 dias assim, onde realmente Deus se manifestou, e nós só temos que agradecer a Deus por esse momento muito especial que nós participamos. Muito obrigado, Berek, por essa palavra, por esse momento tão especial. Deus abençoe você, teu trabalho, e a todas as pessoas que estão, né, nos ouvindo, nos assistindo. Deus abençoe a todos vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, no nome de Jesus. Amém. Queria aqui aproveitar e agradecer também Johnny e Patrícia, que me deram um oizinho quanto ao evento de hoje. Boa noite, muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Agora aqui com o pastor Vanderlei. Pastor, se o senhor quiser ficar à vontade para, né? Pastor Vanderlei, o que o senhor tem a dizer, não é? A sua mensagem às famílias neste momento, mas acima de tudo, às vezes eu fico imaginando, pastor, os pais, não é? Eles ficam em casa, de repente chega uma viatura lá e a mãe fala: filho, o que aconteceu? Essa viatura não é aqui em casa. De repente aquele filho querido, aquele filho estimado, fez alguma bobeira lá em sala de aula, e a última a saber é aquela mãe que tanto amor depositou a ele, não é? Com ameaças, fechado na internet, às vezes fazendo coisas bobeiras lá, né? Qual a sua palavra? Então, Berek, também agradeço por essa oportunidade, como o pastor Edil já frisou muito bem, da importância da família. E a gente vê duas características desses acontecimentos, né, que infelizmente parece que a mídia também ajuda a propagar mais, e aqueles que já pensavam em fazer o mal, eles falam: lá em tal lugar aconteceu. Tô ficando famoso. Parece que incentiva a criança, o adolescente, a cometer tais práticas. Então a gente vê de 2 formas. A primeira forma é que eu imagino que a escola é uma extensão do lar, da família. Em um dos casos a gente pode imaginar que a família aprende muito com a criança aprende muito com a família. Eu nunca me esqueço dos ensinamentos do meu pai, nunca. Então a gente observa que às vezes a criança traz algo que ela observa na família. Por outro lado também, às vezes acontece da família ser surpreendida por algo que o filho fez que ela nem imaginava. Mas como você disse, muitas vezes ela está ali, a internet está ensinando ela, está doutrinando ela está buscando ali, e os pais, às vezes, por estar muito ocupado com seus afazeres, com seu dia a dia, acaba que até mesmo entregando um celular de presente, deixando a internet liberada ao filho para fazer o que quer, acaba esquecendo de estar sempre ali averiguando, sempre observando, investigando o que seus filhos estão assistindo, o que eles estão aprendendo, e muitas vezes está aprendendo coisa ruim, não é? Muitas vezes. E outras vezes também pode ser que os pais acabam nem sendo surpreendidos, como você falou, uma viatura chegou, uma carta da escola, alguma coisa aconteceu, e infelizmente, né, tragédias têm acontecido, e a gente pede a Deus, como diz o pastor aqui, vamos nos unir em oração, pedindo que Deus estenda a mão, e esse inimigo feroz que tem, né, arrastado as crianças, adolescentes para as mazelas que ele oferece, para que elas venham a ser libertas, né? Mas oramos principalmente pelas famílias, pelo pai, pela mãe. Às vezes a mãe faz papel de mãe e pai, às vezes o pai faz papel do pai e da mãe também, não é? Mas que Deus dê sabedoria aos pais, né? Para instruí-los, ensiná-los na palavra de Deus, e assim eu creio que nós teremos uma comunidade, uma cidade, um município, um país mudado, porque só a palavra de Deus é que pode estruturar o homem e colocá-lo no caminho correto. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, não é? E a gente tem que estar longe
dessas más companhias. São essas minhas palavras. Deus abençoe a nossa população e que a paz de Cristo esteja no coração de todos, em nome de Jesus. Amém, obrigado pelo carinho. Agora vamos falar aqui com o Everson. Pastor, é isso mesmo, não é? Importante neste momento a palavra da igreja, importante neste momento os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da família, para que a gente enfrente de forma diferente. Na nossa época, era tão fácil amar nossos professores, era tão fácil amar nossos amigos de sala de aula. Hoje parece que a coisa inverteu. Aqueles que amam os professores são chamados muitas vezes, não é ali de CDF, são chamados muitas vezes, me perdoe o termo, de puxa-sacos, né? Inverteu a situação, né? Boa noite. Boa noite, Oberek. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Nós acabamos de encerrar um trabalho maravilhoso aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Agradecer a tua presença. E tudo isso que os pastores falaram é a pura verdade, mas a palavra em Provérbios 22 e o verso 6 diz: ensina ao menino o caminho que deve seguir, e assim mesmo quando ele for velho, ele não se afastará dele. Sabe, eu tenho um exemplo muito grande dentro da minha casa e eu digo isso com muita propriedade. Meu pai me ensinou desde a infância os caminhos do Senhor, a boa educação dentro da sala de aula, e tive amigos, até inclusive hoje aqui junto comigo, amigo meu que desde a infância, segundo ano, né, já estava junto comigo, meu amigo, ele foi ordenado a diácono esses dias. Nós nunca se separamos, sempre tivemos um respeito, um carinho muito grande um para com o outro. A família dele conheceu meus pais conheceram reciprocamente, né, a família dele, e nós nunca nos afastamos. Então, queridos, a palavra do Senhor é essa: ensinar o caminho do Senhor aos filhos. Quando a gente tem essa atitude, poderia ser muito melhor. Nós poderíamos mudar a situação que nós estamos vivendo hoje, sabe? Porque o caminho do Senhor, ele faz com que o homem ele tenha uma mentalidade de acertar. Muitas das vezes o jovem ele vai errar e vai errar muito, mas o caminho do Senhor, ele nos faz acertar muitas das vezes. E eu olho dentro da sociedade hoje e eu vejo uma falha muito grande, talvez, da família não sentar mais numa mesa, conversar, sabe, Oberek? Não falar mais dos ensinamentos do Senhor, e isso realmente está dificultando. Quando a gente tem o Senhor por excelência e tudo que a gente vai fazer, a gente traz isso com excelência, no âmbito familiar, as coisas poderiam ser melhor, com certeza. Com certeza. Eu dou graças a Deus também, Oberek, que talvez esse momento de dificuldade que estamos passando, de repente, despertou pessoas que eu estou vendo, e vocês também estão vendo, e a mídia está mostrando, famílias inteiras diante de colégios, né, orando, cantando. Isso chama atenção porque despertaram, né, a fazer as coisas do Senhor, pedindo a proteção do Senhor, e é o único que pode proteger a nossa família. O único que pode proteger. Talvez não seja o nosso dinheiro, talvez não seja as coisas que nós temos, Oberek, talvez não seja a grande quantidade de dinheiro que a gente tem lá no banco, mas a única pessoa que pode nos proteger, mesmo que o nosso filho esteja perto de nós, mesmo que a gente tenha ensinado o caminho do Senhor para ele, a única pessoa que pode proteger realmente é o Senhor nosso Deus. Eu gostaria aqui, se você me permite também, de deixar todo o nosso carinho às autoridades, não é? Seja do Paraná, seja do Brasil, de Telêmaco Borba, que estão se esforçando. Mas o site americano está fazendo questão de, além de mostrar o empenho das autoridades, aqui nossa Polícia Militar, nossa Polícia Civil, as forças aqui de Telêmaco Borba, como a Guarda Patrimonial, mostrar que o mais importante, sim, é que as pessoas se voltem para Deus e que Deus proteja as nossas crianças,
que são os nossos alunos e que são os professores também. Que Deus proteja a todos, não é? Amém. Obrigado, Amém. meus Que assim queridos. seja. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado, E Berec. deixar registrado aqui Deus abençoe a sua vida. o nosso carinho ao nosso pastor Edilson. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Muito bem, estou aqui, não é, com a Noemi, vamos ser cavalheiros, né? Com a Noemi Obata e também com seu esposo Osmar Nascimento e o programa Ainda Há Esperança. Primeiro, agradeço pela deferência, não é? Eu vim aqui para trabalhar e acabei que participando ali com vocês, dando uma palavrinha, muito obrigado por isso. E a pauta aqui é a importância dos programas religiosos, dos programas que levam a palavra de Deus. Só lembrar, gente, né, nós estamos num país, né, onde há o laiquismo, mas nada como a gente sentir a presença de Deus, como ter nas diversas formas nas nossas igrejas, não é? A palavra dele sendo difundida. E neste momento, nesse problema sério que as escolas estão enfrentando, com alunos, essas ameaças, professores sendo mortos, aí o Oberecando tenta não especular o fato de, olha, tem mais uma ameaça aqui, tem mais uma ameaça ali. O Oberecando tenta sim, Osmar, falar que temos que voltar, não é? A respeitar os nossos professores, os alunos, os amiguinhos ali voltarem a ser amigos e não rivais muitas vezes, com palavrões, um tratando o outro, não é? As meninas, não é, Noemi? Se respeitando, não aceitando quando o menino chama ela por palavrão, e às vezes ela responde com palavrão também. Eu sempre ensino eu tenho um com 10 anos, né, tá na pré-adolescência, e eu sempre ensino ele, trata como você gostaria que fosse tratado, ou trate como você trata sua mãe e sua irmã, né? Então sempre a gente tem que, isso que eu falei, que a dificuldade está tanta que o pai tem que conscientizar o seu filho, porque eu acho que o que falta é conscientização. Se você conscientiza na sua casa, aonde vai, com certeza vai levar o mesmo exemplo. Verdade. De valores. Verdade. Osmar, eu gostaria que você comentasse da importância, não é, das igrejas, a importância de programas evangélicos, programas católicos, programas cristãos, deixando aqui também o nosso respeito, Noemi, aquelas pessoas que por uma razão ou outra não acreditam em Deus, e seja ali o coração dele trabalhado, seja ali o coração dele, não é, que seja uma pessoa do bem, né? Daí, sendo uma pessoa, às vezes é ateu, é uma pessoa do bem, está fazendo tudo aquilo que o mestre de Nazaré pediu, né? Sim. Não é verdade? Osmar, a importância da igreja e dos programas cristãos, não é? Aqueles programas que levam a bondade de Cristo. Berec, para nós é um prazer, primeiramente, estar participando junto com você dessa pauta. E a gente trabalha muitos anos com evangelismo, mas ultimamente tivemos hoje experiência trabalhando com adolescentes na igreja. O princípio de caráter cristão é você aprender a ter o respeito, né, a Deus sobre todas as coisas, depois, ou seja, o teu próximo. Aquilo que nós tentamos passar para nossas crianças, e aí vem a importância de alguém frequentar a igreja, para que se aprenda valores cristãos, a gente está baseado na palavra de Deus. É isso mesmo, é você saber que aonde você está, você tem um Deus que é soberano e que Ele te conhece, que você não está fazendo nada que fique encoberto. Então tudo está aos olhos de Deus. Quando nós ensinamos aos nossos filhos a obedecer e a respeitar, eu digo para o nosso menino, se você faltar com educação comigo, que sou teu pai aqui dentro de casa, como você vai respeitar o teu professor? A partir do momento que eu permito que ele age de uma maneira diferente, eu não corrijo ele já começa a sair fora, porque se eu me acho a pessoa mais importante na vida dele e ele não respeita, como ele vai respeitar o seu próximo? Com certeza. Como ele vai respeitar o seu professor? Então lá, os professores nossos hoje, eles estudam, sim, ele tem um salário, ele ganha para isso, mas a educação ela vem de berço. Com certeza. Então hoje nós temos pessoas que são formadas, 1, 2, 3 universidades, e não são pessoas educadas. Eles são pessoas que eles estudaram, mas eles não têm conhecimento da verdade. Ele tem conhecimento, sim, de alguma coisa que ele tinha interesse na sua vida. Mas o exemplo maior da Bíblia é o amor. E esse amor, ele prevalece sobre todas as coisas. Com certeza. Porque um professor que ele se dispõe a dar aula para o meu filho que ele não conhece,
é porque ele tem amor na sua profissão. Com É certeza. porque ele ama aquilo que ele está fazendo. Então, nada mais melhor do que os nossos filhos honrar eles. E honrar de que maneira? Conhecendo a palavra de Deus. Com certeza. Conhecendo a Deus, sabendo que a sua palavra, ela nos direciona, que até mesmo no nosso serviço que nós fazemos no dia a dia, a Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos patrões como se estivesse obedecendo a Cristo. Com certeza. Então, se o meu filho tem esse conhecimento bíblico, que ele deve respeitar o seu professor como o seu tutor, como aquele que quer fazer dele um homem, uma mulher bem-aventurado, feliz, tendo todos os conhecimentos que vai servir para o resto da sua vida, então ele deveria honrar. Com certeza. Ser tratado com carinho, né? De primeira a gente tinha mania de catar uma florzinha e levar para a professora. Verdade. Hoje em dia quem faz isso é discriminado, né? Mas Coisa então, feia. Isso hoje é exemplo que eu digo para o meu filho. Se eu compro um vaso de flor para minha esposa, eu digo, tá vendo o que eu estou fazendo para tua mãe? Claro. Aprende que ela gosta. E tem alguém que vai gostar que você faça. Com certeza. Né? Essa semana, por exemplo, eu levei um café para minha esposa, ela disse para ele, tá vendo? Aprenda e faça para tua esposa. Que legal. Né? Ótimo. Então esses valores, Valores, né, Noemi? realmente o que está acontecendo no nosso país é falta de valores. Com certeza. São Que pena. São pessoas que estão seguindo alguém que não conhece. Com certeza. Alguém que não Estão conhece. caindo na aventura de desrespeitar, na aventura do descaminho e daí dá Ele nisso, não né? conhece quem ele está seguindo. A frase correta é pessoas que estão agindo dessa maneira. Ele não conhece os senhores que eles estão seguindo. Porque se eles tivessem conhecimento de Cristo na vida de qualquer pessoa, de qualquer religião, Cristo sendo o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, pode ter certeza que o amor vai prevalecer. Guerra vai ter rumores de guerra, vai ter muitas coisas. A Bíblia diz que será o final do tempo, mas não é o fim. Então, o objetivo maior que hoje não se pode fazer é que as pessoas já não estão aceitando nem orações em certos lugares. Uhum. Imagina chegarmos a esse ponto? Não se pode. Não, chegar imagina em que a gente lugar- chegaria a esse ponto. Chegará em lugar que as pessoas não querem que você ore. Não, eles não querem. Por causa da tua religião, eu não quero oração. Isso aí vai entrar lá e você pode ser até mesmo, muitas vezes, levado lá com um acesso de juízo, porque você está ofendendo ele. Porque ele não queria que você orasse perto dele. Um absurdo. Então, isso a palavra que se define para nós é falta de Deus no coração. É incrível chegarmos a esse ponto, Noemi. E, por exemplo, você tem teu filho e você tem lá a tua filha também. O fato de ter uma mulher na família como irmã, por exemplo, a irmã do teu menino, isso é muito legal. Eu falo sempre, Osmar, de manhã, quando eu tenho tempo, eu vou naqueles vídeos lá do Instagram para ver aquelas crianças, aqueles fatos bonitos. Vou na casa da vovó e tal. Isso abastece meu dia. E eu vejo, Noemi, por exemplo, aquelas crianças, bebês, estou dizendo, de 1 aninho, aquelas crianças de 2 aninhos, meninas, elas já têm, crianças, elas já têm o espírito maternal em si. É coisa linda de ver. E aí quando você tem, por exemplo, igual você tem o Bernardo, daí você tem a tua filha, né? Que é mais... 2 meninos e 1 menina. Isso. Aí os meninos, eles são balizados por este carisma que vocês mulheres têm de um amor diferenciado, da sensibilidade. Então, o que eu digo para todos, para essas pessoas que estão postando, achando que está bonito postar ameaça, pensa se fosse tua irmã, pensa se fosse alguém da tua família, não é? Como seria difícil? É o que sempre nós dizemos aqui na nossa programação, né? Sempre você coloca o que Jesus faria no meu lugar, Excelente. como ele ia agir. Né? Eu Excelente. sempre falo isso pro Bernardo. Antes de você falar qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, faça essa pergunta para você mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? E com certeza ia diminuir muito a violência, não só contra a mulher, contra as crianças, né? Em geral, né? Contra o ser humano. Como Agora- nos dias que nós estamos vivendo, quando nós falamos de palavra igualdade, Aham. as pessoas desejam ter igualdade, Aham. mas eles não entendem o que é ser livre. Com certeza. Com Porque certeza. eu quero ter o mesmo direito. Quer dizer, se um homem fala palavrão, as meninas também se colocam no Se mesmo acham direito de no falar direito. palavrão. Gente, olha, me desculpa, o Oberek, não o jornalista, o Oberek. Gente, mulher falar palavrão. E aí eu fico imaginando, É mais Osmar, feio, não, né? é coisa feia. Eu fico imaginando hoje que terrível é você ser
ter casa ao lado de colégio, porque é uma excrescência o que você ouve de palavrões, com todo o respeito às escolas, com todo o respeito. Mas uma vez eu tive a experiência, eu fiz assim, peguei meu carro, não tinha ainda escrito imprensa nele, ninguém sabia que era eu fiquei ali. Gente, eu ouvi palavrões assim, do arco, palavrões, meninas de 12 anos, de 11 anos, falando palavrões que na casa dela, a mãe nem por sonho imagina. Então, eu me acho assim que, se esse clima parar, o retroagir para o bem, se a gente retroagir, pensar melhor, as coisas vão melhorar, não é? Tem que começar na família, né? Com certeza, né? Então, quando eu disse assim que a pessoa, ele não entende o que é ser livre, que ele acha que o fato de eu ter a liberdade de igualdade, eu preciso conhecer o que é a liberdade. Liberdade não é só mais de eu poder e não fazer aquilo que eu quero. Foi me dada uma opção, eu posso falar palavrão, mas eu não quero. Foi me dada a oportunidade de eu usar droga, mas eu não quero. Foi me dada a oportunidade que eu posso fumar, eu não quero. Foi me dada a oportunidade de usar bebida alcoólica, eu não quero, eu sou livre. Isso é lícito, mas nem tudo convém. Tá certo. Então, a partir do momento que eu entendo que liberdade, ser livre é você ter liberdade de espírito e de expressão, não significa que eu posso agir de uma maneira que eu vou prejudicar as outras pessoas. Até porque eu deveria entender que da minha boca deveria sair palavras boas. Com certeza. Não palavras de maldição. Com certeza. Né? Então, os nossos filhos precisam aprender que eles são fontes para jogar água doce. Com certeza. Não água amarga que vai trazer prejuízo para alguém. Eu só gostaria de concluir, não é, a nossa conversa, queria longe, que delícia conversar com vocês. Obrigado, Osmar, obrigado, não é, Noemi. Eu só gostaria de encerrar com a seguinte reflexão. E tenho falado isso, falei na Brasil para Cristo. De repente, a mãe que cuida do seu menino, da sua menina, a mãe que lhe dá tênis, que lhe dá comida, que lhe dá carinho, ela tem a surpresa de uma viatura chegando na casa e quando vê, o que está acontecendo? E aí ela vai saber. O seu filho fez postagem de ameaça na internet. Eu fico imaginando como se destrói esta mãe. O que eu fiz de errado, né? Então, deixar claro aos meninos, as meninas são queridos, estão na escola para aprender, né? Que tomem cuidado com esse procedimento, não façam isso mesmo. Gostaria aqui, quando eu falei do Núcleo Regional da Educação, nesse esforço, Osmar, gostaria aqui também de render minhas homenagens à Secretaria Municipal de Educação, que também está, não é, nesta batalha. É um conjunto. Noemi, se eu não agradecer a Center Modas, desde que abriu o site americano, você está ali comigo, Deus abençoe, viu? Sempre juntos ali, Deus abençoe por confiar no meu trabalho, viu? É um trabalho diferenciado, você sabe que é. Eu poderia ter ali milhões, modo de expressão. Temos já milhões desde 10, 9 anos, temos bastante gente que acessa. Mas, assim, diariamente eu poderia ter muito mais visualizações se pegasse pautas polêmicas, Osmar. Mas eu sei que Deus honra se eu continuar com as pautas que estou. Obrigado por isso, viu? Osmar, muito obrigado pelo carinho. Uma boa tarde, que Deus nos abençoe, né? Meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando